Então, sejam muito bem-vindos, gente. Como é bom estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dice Cavalcante, mais conhecida como Dorinha. Então, é assim que eu sou chamada sempre. Eu acho que foi assim, um nome assim, tão carinhoso, tão doce, que me faz muito bem. Esse nome só serviu para o meu crescimento. Hoje, colocamos um enquete para saber sobre qual o medo que as pessoas têm do bolo de rolo. E, por incrível que pareça, alguns medos. Eu vou contar os meus também, viu, gente? Quem não teve medo na cozinha de alguma coisa? Mas o medo, gente, às vezes é um ponto negativo para o seu progresso, sabia? Qual o medo? Eu sempre digo assim: não tenha medo, tenha fé. Fé em tudo. Tudo que você vai fazer, você tem que colocar fé. Ela tem que vir em primeiro lugar, tá, gente? Então, apareceu as dúvidas, os medos de não dar certo, no caso, você tem um projeto de viver de bolo de rolo, mas tem medo de não dar certo, é isso? Não saber enrolar, não conseguir vender, não ter material. Eu vou falar sobre esse material aí. Tem duas modalidades desse medo de não ter o material. É o material de você não conseguir o material que eu utilizo no meu curso, de você não encontrar aí na sua região. O medo é esse. Então, vamos saber, a gente vai chegar. Também, outro medo é de queimar e grudar a massa. Vamos por parte. O medo de não dar certo. Gente, eu nessa minha jornada de bolo de rolo, como Dorinha, eu posso dizer que eu tive um medo durante esse meu período de 10 anos. Foi quando eu já estava, o quê? Foi quando eu entrei, assim que eu entrei no mercado do bolo de rolo para casamento, o Naked, que incentivo de uma amiga de entrar, participar de uma feira de noivas. Gente, ninguém conhecia praticamente o bolo de rolo para casamento, o Naked. E diante de mais de, eu acho que tinha mais de 500 fornecedores. Imagine, só eu com bolo de rolo para casamento. Então, o que aconteceu? Meu stand, a gente não tinha tempo, eu não tinha tempo nem de ir no toalete, de um lanche, de nada. Inclusive, eu postei aí uma foto, né, onde está até mostrando que Tutu estava lá. A nossa stand era assim cheia. Gente, parecia que todas as noivas que entravam naquela feira iam diretamente para o meu stand. Era assim, era sufoco mesmo. Então, eu tive medo daquilo, né? Eu tive medo, gente. Esse pessoal todinho que é bolo de rolo. E quando eu saí dessa feira, que durou 3 dias, eu tinha ocupado daquele ano e mais a metade do ano seguinte, todos os meus finais de semana com bolo de rolo para casamento. Foi nesse ano que, no mês de janeiro, uma noiva chegou a ser indelicada comigo, porque disse que eu não queria ganhar dinheiro. Eu estou sempre contando isso aqui, porque eu disse que eu não tinha condições de pegar mais o bolo dela. Ela ficou aborrecida. Disse: então, Dorinha, você não quer, você entra no mercado e não quer ganhar dinheiro. Eu disse: ela, mas como se eu vivo de vocês? Eu vivo do cliente. Se ele não existir, a gente vai vender a quem, se não for o cliente? Se não passar a confiança dele. Então, se ela me procurou, ela queria o meu bolo, porque ela tinha confiança em mim. Mas foi quando eu disse a ela que trabalhava com qualidade e não quantidade. Porque, é claro, gente, se eu pudesse entregar 30 bolos no final de semana, você acha que eu não queria? Meu bolso ia agradecer, hein? Mas, e a minha qualidade? Você acha que a produção seria a mesma? E o desgaste? E a responsabilidade? Então, eu disse a ela que trabalhava com qualidade, não quantidade. E ela disse que fui grossa. Fui grossa. E ainda tentou me prejudicar em um grupo de noivas que tinha aqui em Recife. Então, como era um grupo fechado, era só para noivas, e eu tinha uma noiva
nesse grupo e ela veio me dizer. Mas aí tinha 5.000 pessoas a meu favor. Eu fiquei apavorada quando ela disse que tem uma noiva que estava tentando me queimar naquele grupo. Eu fiquei apavorada. Onde foi que eu errei? E depois eu descobri que era isso, porque eu tinha dito que não podia atendê-la. Então, nesse ano, eu tive medo do meu crescimento. Medo de não conseguir, porque até então a gente estava entrando no mercado, era muita responsabilidade. Aí eu tinha medo que faltasse manteiga, faltasse açúcar, o que eu utilizava. E olha que eu tive um ano que realmente, cuidado, gente, que medo atrai. Foi quando faltou a manteiga Itacolomi. Eu acho que eu também já contei aqui. Eu fiquei com muito medo. Por quê? Porque eu tinha uma agenda, tinha bolos vendidos, com data para entrega, e faltava o material, que era a manteiga que eu utilizava, a Itacolomi. Ainda comprei no Macro, em João Pessoa, com amizade. Comprei em caixas fechadas de latas de meio quilo, que eu paguei, acho que 3 vezes mais. Foi no mês de dezembro, eu deixei de vender para batizados, que em dezembro ocorre muito, batizados, formaturas de ABC, e eu deixei, porque o pouco que tinha, o que eu estava conseguindo, era para atender os bolos que já estavam vendidos. Então, aquilo ali, em 10 anos, foi o ano que eu senti medo do progresso, porque eu cresci e o meu medo era não dar conta. E olhe que na agenda eu só coloquei aquilo que eu achava que eu ia conseguir produzir e entregar a tempo. Por isso que eu disse que trabalhar com qualidade. Eu tinha medo que não desse certo, então não sei qual é o seu medo. Medo de não dar certo, o quê? Tenho esse medo assim, do progresso, de crescer e não dar conta. Mas de não conseguir, claro que consegue, gente, porque se eu conseguir, se eu tiver a capacidade, você também vai ter. Porque cozinhar é uma arte. Fazer o bolo de rolo também. Arte, porque, olha, o tempero de minha mãe, do feijão, não é o mesmo das minhas irmãs. Não é o mesmo do meu. Por quê? As nossas artes são diferentes. Você pode utilizar... tanto que... Eu já dei esse exemplo também. Sua vizinha faz um bolo e te entrega. Para você degustar. Aí você diz, eu quero a receita. Pode ter certeza que pode acontecer, geralmente, você dizer à sua vizinha, o meu ficou bom, mas não ficou igual ao seu. E a vizinha não teve segredo nenhum. Mas é a técnica, a maneira de fazer, é o carinho, é o bater, tudo, gente. Tudo existe um porquê na cozinha. Então, não tenha medo. Se o seu medo é de não dar certo, já deu. Se você fez o meu curso, se você assistiu a semana Viver de Bolo de Rolo, que foi uma semana totalmente gratuita, totalmente online, então isso aí já deu certo. Você já tem o quê? A minha orientação, as minhas dicas e o principal, a minha receita. Então, por que não vai dar certo? Ah, porque queimou? Ah, porque eu também quero. Eu também tenho meus atropelos na cozinha. Quantas e quantas vezes eu liguei para a gente, vamos parar, vamos fazer uma prece, vamos rezar, que minha mãe diz assim, vocês têm que rezar quando chegam e quando saem. Minha mãe diz isso. E a gente, quando encerra aqui, todos os dias, quando a gente encerra, se tiver alguma que precisa sair mais cedo, aí eu digo assim, vamos unir. Por isso que eu digo, não tenha medo, tenha fé. Então, quando vamos sair, a Tutu vai precisar sair primeiro, o Odinho vai precisar e alguém vai ficar, eu digo, vamos encerrar. E a gente diz, estávamos unidas e reunidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu abro o livro Minuto de Sabedoria, nós fazemos o Pai Nosso, e fazemos também o Salmo 91. Gente, não estou aqui para dar aula de religião. Eu estou dizendo, eu falo da minha fé, que com certeza aí você tem a sua. Então, tenha fé, acredite em você, porque eu estou dizendo, se você chegou até onde chegou,
com essas dicas que eu disse, as minhas dicas, a minha receita, a minha orientação, não tem que ter mais medo. Enfrente o medo. Vença o medo. E outra coisa, não saber enrolar. Não tem que ter medo de enrolar. O primeiro, acredito que tem até medo no primeiro, mas depois, gente, dando aquela beliscadinha, aquela dica que eu dou da beliscadinha. Ops. O primeiro, saiu o primeiro, o resto vai atrás. Pode ter certeza, o resto vai atrás. Então, não tenha medo de enrolar, não. Porque se você assistiu as minhas aulas online, eu ensino passo a passo, desde o começo, essa beliscadinha, toda paciência, como vocês mesmos dizem que eu tenho paciência, de chegar para enrolar. E, para finalizar, aquelas dicas que eu dou, do papel filme, que é o PVC, geladeira, o corte. Então, não tem que ter medo. E outra coisa, não conseguir vender. Vamos tirar esse medo. Se você conseguiu, se você já tem até o que eu falei agora, medo de vender, se você tem a produção, para você conseguir chegar até o cliente, hoje em dia, com a ferramenta que nós temos aqui, gente, que é a internet, as redes sociais, como eu digo, não tinha isso, não tinha. Eu cheguei onde eu cheguei. Claro que depois que veio essa bagagem aí, esse progresso da internet, dessa mídia, claro que nem se compara de quando eu comecei, que era na época do Orkut. Então, veja como era difícil a gente mostrar o nosso trabalho. Eu tive mais trabalho por quê? Porque eu tinha que fazer, eu entregava a uma amiga minha vizinha, então, ela trabalhava na companhia de seguros, e ela levava para fazer, para vender lá, nem para degustação, ela levava para vender mesmo e voltava sem nada. Então, os pedidos começou a fazer do tradicional que eu fazia, e fazia de 1 quilo, gente. Eu não fazia fatiazinha, nem bem juntinho, não, era de 1 quilo. Então, eu comprava uns pratinhos de isopor, a embalagem minha era meio fraquinha, que até então não tinha muita noção, mas o meu produto era que chegava e era bem aceito. Era o tal do boca a boca, né? Então, era assim. Aí, tem outra amiga minha que levava também, eu levava para o colégio, minha irmã levava também para a escola, né? Porque aí ela estava para se formar, de pedagogia, tudo, então ela levava e vendia. E quem ia vendo, aí ia levando para a mãe, ia levando para a tia, e era assim que eu conseguia vender. Porque a gente não tinha. E hoje, com essa riqueza que nós temos, gente, que é a rede social, então, por que você não vai conseguir vender? Faça, porque quem hoje não tem uma rede social? Todo Instagram, então, eu tinha o Facebook, depois do Orkut veio o Facebook. E o Instagram veio depois. Eu percebi que o Instagram, nossa, aquilo ali foi uma página, e tanto foi a página, não, mas foi um livro inteiro. Aí foi quando eu senti realmente que funcionou. Porque, olha, às vezes eu posto coisas que são poucas, que eu tenho que estar assim, ó, você vê a minha página. Então, a gente está fazendo sempre os stories, sempre, diariamente. Eu não posso, quando eu olhar, não posso, a pasta tá em branco, não. Ela está sempre, tem que estar girando, está sempre rodando. É giro, gente. Então, por que eu faço isso? Porque se eu não fizer isso, eu não vou vender. Não vou conseguir vender. Se eu simplesmente deixar minha página fechada aí, ó, uma semana, podem até esquecer que Dorinha Bolo de Rolo existe. Então, não tenha medo não de vender, não. Faça. O primeiro passo que tem que fazer é fazer. Depois que está pronto, ele tem que sair de casa. Manda marido levar, manda filho, bota lá no grupo que você tem aí do teu condomínio, da família. Olha, a fulaninha está fazendo um bolo de rolo. Manda para cá, vai ter uma festa, olha, aniversário de fulaninha. Deixa eu fazer o bolo, me dá o material. Família, a gente começa assim. Me dá o material e vamos fazer, porque isso aí vai ser giro. Eu sempre digo, vem começa logo da família. Esses são nossos primeiros críticos e degustadores. Que, inclusive, eu postei aí do meu irmão que chegou aqui, foi ontem, feriado, né? Ele chegou, estava saindo para vir trabalhar. Quando ele chegou, eu disse, olha, e ele chegou vestido de um moletom com o nome Dorinha Bolo de Rolo. Eu digo, veja, meu irmão, número 6, Adalberto.
Então, esses são os nossos primeiros críticos, degustadores, são nossos clientes fiéis. Nem que seja para degustar, porque, por exemplo, assim, olha, eu tenho um bolo hoje, eu fiz bolo hoje, eles estão chegando lá, e tá, com certeza ele vai dizer a um amigo que, olha, tem uma irmã que está fazendo bolo de rolo. Quem é que não gosta de bolo de rolo? Gente, meu cliente hoje, quando chega, que é casamento, eu digo logo, 90% dos seus convidados preferem bolo de rolo, 10% gosta dos dois, que hoje eu também ofereço o bolo de noiva, que é o bolo de fruta, que também é nosso pernambucano. Então, não tenha medo, não. Tira esse medo, gente. Dá uma tijolada na cabeça desse medo. E fé, que você vai precisar. De não ter material. Não, você tem medo de não ter o material que eu utilizo? É esse medo? Então, se eu uso a farinha de trigo, boa sorte aqui. E na sua região, você dizer, eu não encontro farinha boa sorte. Procura ver se é tipo 1, qual você vai fazer, se você sentir alguma diferença, porque até então eu não vou dizer que eu conheço todas as marcas de regiões de farinha de trigo. O que eu noto é que farinha de trigo a gente encontra na região e não encontra em outra. Então, se o medo é esse de não encontrar, a gente consegue se adaptar sim. Eu tive uma aluna, Ana Lourdes Calado, ela é de Costa Rica. E a Ana, ela teve esse medo aqui na aula. Né? O material dela lá em Costa Rica não tem a mesma qualidade, não tem a mesma textura, porque nada que tinha aqui, que eu trabalhei, que ela viu, era lá. Creme de goiaba, manteiga, então o que ela fez? Achei até interessante que ela levou uns potinhos com o creme de goiaba, com a manteiga, porque ela disse que lá, as marcas que ela iria encontrar, veja como ela foi danadinha. Ela ia comparar a textura, o sabor, que igualasse ao que a gente tinha trabalhado aqui. Porque ela disse, não adianta eu tentar levar daqui, vai acabar, valores são diferentes, enfim. E depois, como é que ela ficava? Mas, acredito que deu certo. Então, é isso que você tem que fazer. De não ter o material, faz isso, tenta adaptar ao material que você tem na sua região, que é o creme de goiaba. Se você for fazer para grande produção, eu não aconselho de fazer a goiabada em casa. Se você conseguir uma boa qualidade industrializada, ótimo. Você vai sentir, é menos trabalho. Eu acho até garantia de sabor, de durabilidade, com certeza. Tá? Então, não tenha medo, não. Esse medo também tira, cancela. Outro medo, queimar ou grudar massa. Olha, queimar, quantas vezes eu comecei queimando, que foi aí que eu descobri o biscoitinho. Tudo tem a sua história? A minha história do meu biscoitinho começou com as queimadas, né? Porque aí eu assava a massa. Passou do ponto que não tem como ela enrolar, acabou-se. Aí o que é que a mãe dizia? Bota para assar, deixar douradinho, porque eu como de biscoito. Aí eu disse, olha, se a massa, só a massa, é tão saborosa, imagine ela com o doce. Então, aquelas pontinhas daqueles dos bem juntinhos que eu precisava desprezar, porque, como eu digo, né, eu uso o tamanho do rolinho fica 36 e me leva, eu uso, depois cortar, 6 bem juntinhos de 5 centímetros. Por quê? Aquelas pontinhas que são aquelas que sempre fica feinha, mais grossinha, aquela eu desprezo. E aquela ali eu comecei a fazer o biscoitinho, porque ela já tinha o doce. Aí foi quando, claro, os degustadores, a família, os de casa, e fez aquele sucesso. Foi quando eu vi que realmente, como era saboroso, e é saboroso, é o biscoitinho de bolo de rolo.
Eu já tive noiva aqui, cliente aqui, de dizer, Dorinha, então você faz do biscoitinho velho? Eu disse, não, porque o meu bolo não fica velho. Porque o meu bolo não espera pelo cliente, o cliente espera pelo meu bolo. Eu sempre digo assim. Então, hoje, para eu produzir o biscoitinho, eu faço. Porque eu cobro a Dorinha, mas o biscoitinho é mais caro do que o bolo. Claro, porque ele é forneável 2 vezes. Você tem trabalho, você tem despesa. Veja a despesa que você tem para assar a massa, para fazer os rolinhos, os bem juntinhos, e depois ele volta para o forno. Ele é forneável 2 vezes. Ele é trabalhoso. Você tem que virar, eu sempre digo aqui, você tem que virar. Não espere ele colocar lá e ele já dourar, não. Se você esperar ele dourar em cima, você já perdeu. Ele vai ficar com a aparência de chocolate. E não é, ele tem que ficar douradinho, porém, torradinho. Não é duro, ele é torradinho. Porque você precisa dourar ele dos 2 lados. Tem aquela cozinha que fica aquele caramelo queimado, que é uma delícia, aquele eu gosto. Então, gente, não tenha medo que ele vai grudar na bandeja. Para grudar na bandeja, você pode encontrar N motivos. Temperatura do forno, tempo de forno, se você pincelou direitinho a bandeja. E olha que eu já descobri, até aqui na minha cozinha, tudo não tem validade, mas eu não acredito que seja no seu caso. A bandeja, quando ela está velha. Por quê? Você está sempre limpando, ela vai ficando velha, se ela ficar muito arranhada. Isso aí também, tudo. Você tem que descobrir a razão. Porque se você demorar demais no forno, ela pode queimar, perde. Se o teu forno estiver muito baixo, porque você está com medo que queime, ela vai cozinhar, não vai assar e vai grudar. Então, tudo, gente, por isso que eu digo, o forno é teu marido, você tem que conhecer ele. Então, é questão de temperatura. Você não querer entrar no mundo doce do bolo de rolo, porque tem medo de grudar. Não, o meu já grudou, o seu, o nosso. Quem não já. Alguém vai grudar a massa na bandeja. Mas isso não impede de você ter seu progresso, não, tá? Vamos ter esse medo, gente. Vamos trocar o medo pela fé? Não tenha medo, gente, porque o medo só nos bota para baixo. E nada de medo, gente. Não tem medo, porque medo é inimigo da perfeição. Se você vai para fazer a massa, espalhou, conseguiu espalhar, conseguiu, tem medo de enrolar, porque você já conseguiu fazer, a tua massa deu certo, o ponto do forno deu certo, você já tirou, tudo, você já passou por todos esses medos. Agora, quando chega na hora de enrolar, medo? Ah, não, medo não. É mão na massa, dá beliscadinha e vamos embora. Porque para tudo você tem que ter o início, né? Então, vai fazendo o teu primeiro, não vai se preocupando, vai ter que ter perfeito, perfeito, porque a perfeição que vai fazer é você. Não tenha medo de errar, porque você vai acertar. Você tem um medo do quê? O que é que tem medo? Da mudança? É? Só se for, minha filha, porque o meu medo era esse, né? Quando eu vi aquelas estandes cheio, lotado, e minha agenda, quando eu olhava assim, quando eu olhasse assim, Tutu, a gente não tem mais como botar mais nada aqui nessa agenda, né, nesse final de semana, não tem, não tem. E você acredita que eu já tive noiva, que ela pegou o bolo dela 8 dias antes do casamento, você acredita? Quer dizer, em 10 anos eu tenho muita história para contar, gente. 8 dias ela pegou o bolo dela, porque eu não tinha a data dela. Ela disse, Dorinha, quanto tempo o teu bolo espera? Ele é todo negro. Não tinha nada que fosse derreter. Aí ela disse, então, eu quero, faça meu bolo 8 dias antes. Você tem data? Aí ela perguntou 8 dias antes. Eu digo 8 dias antes, se fosse aqui eu entregaria. Ela, se fosse não, você vai fazer meu bolo. 10 quilos, eu me lembro do bolo dela, foi 10 quilos. E eu entreguei ela 8 dias antes, porque foi a data que eu tinha. E o bolo dela foi sucesso. Ela disse, eu não vou dizer a ninguém que foi comprar o bolo, que vai estar ali há 10 dias. Eu vou esperar ele ser degustado, ele ser devorado
Aí sim, quando as pessoas vierem me parabenizar, que eu sei que vem, aí eu digo, eu vou contar essa história. Essa noiva, ela não era nem daqui. Ela viajou, pelo bolo dela teve que viajar para ela, se não me engano, não sei se foi Palmares, foi um interior por aqui por perto. Mas, e ela fez. Eu fiquei feliz da vida. Mas quanto à validade, eu fiquei tranquila. Mas eu digo, que danadinha, mas ela quis o meu bolo e eu fiquei muito satisfeita. Você tem que ser verdadeira, né, com a sua cliente, quando você não pode, porque eu sempre digo que é muito difícil você dizer não ao cliente, porque se o cliente chega lhe procurando, querendo o seu produto, e você dizer um não, poxa, gente, não é nem questão do dinheiro, é uma oportunidade, porque eu digo, num casamento, numa festa, se tiver no mínimo 30 convidados, que vai comer do teu bolo, que vai degustar do teu bem juntinhos, com certeza ele vai procurar a etiquetazinha, que teve uma que disse que botou agarradinha a etiqueta na geladeira. E ela disse, um dia eu vou precisar disso aí, botou na geladeira a nossa etiqueta que ela levou do bem juntinho. E ela contou essa história quando ela me procurou. Dorinha, sabe por quê? Porque eu botei na geladeira, na porta da geladeira, eu digo assim, um dia eu vou precisar disso aqui. Ela não se preocupou nem em botar no telefone, nem procurar na internet, nadinha. Ela disse que botou na geladeira onde ela precisou. Então, realmente, você vai chegar nisso aí. É muito difícil, viu? Não é fácil. Eu quero, assim, ter sempre meus clientes, né? Mas para chegar e dizer não é muito difícil. Muito difícil. E o tal do dá um jeitinho. Tem coisas que até as meninas. Dilma está me assistindo aí, que Dilma faz parte da minha cozinha. Eu digo sempre, né, que é meu braço direito na cozinha. E quantas vezes a gente chegava lá para botar mais alguma coisa na cozinha, no quadro, que nós tínhamos um quadro lá. E ela dizia assim: pelo amor de Deus, não bota mais nada aí, senão a gente não vai dar conta. Porque é desgaste. A gente tem hora para pegar, tem hora para largar, tem hora do almoço. E principalmente a minha parte, que é finalizar. Essa daí que é mais responsabilidade, porque depois que sai da cozinha, que vem para a finalização, aquilo ali é que está beleza. Ele pode até nem ter prestado, qualquer bolo que você for fazer, mas a aparência dele é visto logo, né? O bolo é visto, ele é devorado primeiro com os olhos. Então, primeiro o cliente vê, para poder comer e sentir, para degustar, para sentir o paladar do bolo. Então, esse também é uma responsabilidade da tua apresentação. Né? Todo mundo conhece meu bolo de rolo, né? Mas quando vê que tem esse carinhozinho, aí, minha filha, dobra a felicidade, a vontade de ter o bolo de rolo. Então, se programem direitinho, peguem aquilo que você pode produzir, tá, gente? Porque eu digo assim, trabalhe com qualidade e não quantidade. E, inclusive, em questão da fé, eu vi uma frase que até para não esquecer, eu até botei aqui, que diz assim, não tenha medo de mudança, ela assusta. Pode ser a chave daquela porta que você quer tanto abrir. Olha só, gente, que maravilha, não veio certinho para vocês? Então, você tem a chave na mão. Então, a porta que você quer abrir, qual é? Utilize essa chave e abre a porta. Então, vamos despedir aqui com o meu beijo. Sintam-se abraçadas primeiro, porque eu gosto muito de abraço. Eu sinto muita falta de abraço, eu gosto muito de abraço. Então, sintam-se abraçadas. E o meu beijo com sabor de bolo de rolo da Dorinha. Tchau, até